Você sabe qual é a importância e para que serve o jejum? Paz de Cristo, meus irmãos, meu nome é Israel Fontoura e você está no canal Bíblia Ensina. E hoje vamos tratar um pouquinho sobre o tema do jejum. É muito comum que muitas pessoas, por não conhecerem e não compreenderem o jejum, acabam muitas vezes negando este fato que está na Bíblia. Muitos querem dizer que isto trata não é apenas uma coisa espiritual, ou isto eram coisas apenas do Antigo Testamento e hoje o jejum ele se faz de uma forma espiritual. Muitas pessoas se enganam e ensinam estas coisas. Talvez pelo fato de não conseguirem jejuar, talvez pelo fato de não conseguirem ter um tempo, separar um tempo para fazer isso. Infelizmente hoje, irmãos, jejum juntamente com a ceia do Senhor, ou Santa Ceia, chamado por alguns. Infelizmente, são dois aspectos que nós temos visto que estão descritos na Bíblia que têm sido negado por muitas pessoas, sempre com aquela forma de ver de que isso seriam coisas espirituais. Obviamente, isso são coisas espirituais, mas isso não significa que você tenha que negar a literalidade destas coisas. Nós vamos ver no livro de Lucas, no capítulo 2, do verso 36 até o verso 40, que a profetisa Ana, ela servia ao Senhor com jejuns e orações diante do Senhor. Então, jejum e oração, irmãos, está ligado intrinsecamente ao quê? Ao seu serviço ao Senhor, à sua adoração ao Senhor. Então, em muitos lugares, nós vamos ver que o jejum ele vai estar associado com oração, e este jejum e esta oração vão ser tipos de serviço e de adoração ao Senhor. Então, um dos aspectos mais importantes do jejum é justamente o quê? O serviço e a adoração ao Senhor. Então, quando você jejua e quando você ora, é uma forma de adoração ao Senhor, como a profetisa Ana fazia nos dias da sua vida, adorando ao Senhor com seu jejum e com a sua oração diante do Senhor no templo que existia lá em Jerusalém. E um outro aspecto que nós também vamos ter de jejum é quando nós olhamos lá para o livro do profeta Esdras, e nós vamos ver que quando Esdras ele viu a desgraça, ele viu o sofrimento do seu povo e o pecado do seu povo, ele vai se humilhar diante de Deus com o jejum e oração. Veja, a oração e o jejum estão intrinsecamente ligados. E nós percebemos que aqui no contexto de Esdras ele vai se humilhar por causa que o povo estava andando em pecado, porque o povo estava andando contra o Senhor devido à miséria que o seu povo estava passando. Então o jejum ele vai demonstrar diante do Senhor o quê? A tristeza, a humilhação. Por isso que quando as pessoas elas caem em pecado e elas querem se arrepender diante do Senhor, elas vão se humilhar, demonstrando a sua humilhação através do jejum. Então, o jejum ele vai ser um ato também de humilhação, demonstrar para o Senhor que você está humilhado e você quer mudar esta situação e você quer mudar a sua vida, então você vai se humilhar diante do Senhor. Esdras aqui, ele vai se humilhar porque o povo dele estava andando em pecados, o povo dele estava andando em transgressão. Então ele, para o povo, em favor do povo, vai se humilhar diante de Deus. Então um segundo aspecto que nós vimos é justamente a humilhação diante do Senhor, para que através dessa humilhação o Senhor possa nos aceitar como uma pessoa arrependida. É claro que isso em Cristo Jesus. É uma humilhação quando você comete uma transgressão, quando você comete um pecado, você vai se humilhar diante do Senhor. E um terceiro aspecto muito importante é quando estamos em momentos de dificuldade. Lá no livro de Esther, no capítulo 4, verso 16, nós podemos perceber que Esther e o povo vão fazer um jejum diante do Senhor devido à dificuldade que o povo estava passando. No reino da Pérsia, nós vamos ver que muitos homens queriam se levantar para destruir o povo judeu. Então, os israelitas, junto com a rainha Esther, neste momento de dificuldade, vão fazer um jejum diante do Senhor para que o Senhor pudesse os proteger, para que o Senhor pudesse os tirar desta situação de provação e de dificuldades e até de morte. Então, um terceiro aspecto muito importante é justamente nesses momentos de dificuldades.
Quando estamos passando por dificuldades, quando temos muitos problemas que afetam nossa vida espiritual, problemas que afetam a nossa vida como um todo, nós podemos nos humilhar diante do Senhor, fazendo jejum, demonstrando as nossas dificuldades para o Senhor, para que o Senhor venha a nos capacitar para resolvermos. Mas dificuldades que eu falo aqui, irmãos, são dificuldades relacionadas ao contexto do corpo de Cristo, dificuldades relacionadas à nossa vida no Senhor, ou a coisas neste sentido. Muitas pessoas, infelizmente, elas vão utilizar do jejum, elas vão fazer jejum com propósitos fúteis, como, por exemplo, ficarem ricos, terem uma casa melhor, terem um carro melhor, fazer uma campanha de jejum para prosperar financeiramente. Esse tipo de situação não existe na Escritura. Mas quando você está passando por uma dificuldade, uma situação de doença, uma situação onde você está correndo risco de vida, uma situação onde você está passando por um problema espiritual, o jejum, sim, ele pode te ajudar neste sentido, porque você vai estar se humilhando diante do Senhor, demonstrando a sua dificuldade, então ele vai te ouvir. Então o terceiro ponto é justamente este, é clamar ao Senhor nos momentos de dificuldade. Então, o quarto ponto que eu quero falar para os irmãos é um aspecto muito importante, que é o arrependimento de pecados. Como eu já venho falando nesse vídeo, a oração e o jejum estão sempre associados. Então, eu vou deixar um card aqui para você, e neste card você vai ter acesso a um vídeo de oração e entender alguns aspectos importantes sobre a oração. Sobre esse aspecto de jejum e oração, e principalmente aqui no contexto como nós estamos estudando o jejum, nós vamos ter um exemplo que vai estar no profeta Jonas. No capítulo 3, do verso 3 ao verso 8, nós vamos ver que Jonas ele vai até a cidade de Nínive e vai demonstrar que aquele povo estava vivendo em pecados, que aquele povo estava vivendo em transgressões contra o Senhor, e aquelas transgressões que eles estavam cometendo contra o Senhor, devido à sua maldade, devido ao seu pecado, se acumularam tanto que o Senhor iria destruir aquela cidade. Mas Jonas, com a sua pregação, quando ele prega aos ninivitas, os ninivitas eles vão se arrepender dos seus pecados e vão pedir perdão ao Senhor, demonstrando a sua devoção e o seu arrependimento através de jejuns e oração. Eles vão se vestir de pano de saco. Então, o se vestir de pano de saco é justamente uma demonstração da sua aflição por causa do seu pecado, por causa da sua tristeza. É como você demonstrava de uma forma física aquilo que você sentia. Quando as pessoas te viam de uma forma utilizando roupas de pano de saco, significa que você estava num momento de arrependimento, num momento de humilhação diante do Senhor. Então, os ninivitas, eles vão se arrepender, eles vão jejuar diante do Senhor, associando este seu jejum com estes aspectos, como oração, como se vestir de pano de saco e também humilhando-se diante do Senhor. Nós vamos ver que no dia da expiação, Deus mandava que as pessoas se humilhassem, que as suas almas se humilhassem diante do Senhor, como? Através de jejum, naquele dia da expiação. Então o jejum ele tem esse aspecto muito importante, que é o aspecto de demonstrar o arrependimento diante do Senhor. Então, através do jejum você vai se humilhar, você vai clamar ao Senhor em momentos de dificuldade, você vai demonstrar para o Senhor a sua humilhação e você vai demonstrar o seu arrependimento. Então estes são aspectos muito importantes. Se você não tem o costume de jejuar, comece a fazer isso. Comece a exercitar o seu jejum diante do Senhor. Separe um dia que você possa, onde você não tenha que pensar em outras coisas a não ser as coisas do Senhor. E neste dia você vai demonstrar para o Senhor a sua aflição e vai servir ao Senhor com o seu jejum, sem misturar outras coisas na sua mente. Bíblia Ensina vai ficando por aqui, mas eu te convido mais uma vez a se inscrever nesse canal aqui, te convido mais uma vez a compartilhar esses vídeos e que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais para que você possa também ajudar esse canal a se posicionar um pouquinho melhor no YouTube. Aqui no final vou ter 2 vídeos para você continuar assistindo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.